Você sabe quais são os riscos das intoxicações respiratórias? No São Lucas 24 horas de hoje, a doutora Lorena Ferreira Souza, pneumologista do São Lucas Hospital Center, explica sobre os cuidados com a saúde respiratória. Ainda nesta edição, o Dr. Luiz Carlos Toso, diretor clínico e coordenador da medicina hospitalista, juntamente com a doutora Eduarda Grum e a enfermeira Joselaine Carvati Gerber, vão falar sobre a importância da medicina hospitalista na instituição. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Você já parou para pensar em quantas substâncias podem estar presentes no ar que respiramos todos os dias? Produtos de limpeza, fumaça de incêndios, gases industriais e entre outros são exemplos do que pode causar sérios danos à nossa saúde respiratória. E para explicar um pouco mais sobre as intoxicações respiratórias, convidamos a pneumologista do São Lucas Hospital Center, doutora Lorena Ferreira Souza, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Gabriela. E hoje nós vamos falar então sobre esse assunto que tem estado muito em alta e muito comentado, que é as intoxicações respiratórias. Doutora, explica pra gente, antes da gente aprofundar um pouco mais nos casos, o que caracteriza uma intoxicação respiratória, então, num paciente, numa pessoa? Então, depende do que foi o causador da intoxicação, né? Na questão é a gente pensar as substâncias que podem levar à toxicidade pulmonar ou uma toxicidade sistêmica por causa da inalação de algo que está no ambiente, por exemplo. Por exemplo, quando tem muitas queimadas, a gente tem a intoxicação por monóxido de carbono, onde a queimada inala ali o monóxido de carbono e pode ir para o pulmão e gerar dificuldade nas trocas e o paciente entrar em asfixia, né? Mas também pode ter, teve um caso recente de uma criança que inalou um desodorante ali. A gente tem os hidrocarbonetos ali, que são presentes nos propelentes desses desodorantes. Eles podem gerar alterações pulmonares, mas também alterações sistêmicas, por exemplo, alteração cardíaca. Quem inala, por exemplo, veneno, né, dos trabalhadores ali na agricultura, que aqui na região a gente tem muito, né, pode gerar também, às vezes o pulmão ele funciona só como uma porta de entrada, mas os sintomas acabam sendo de todo o corpo, né, mas tem algumas pessoas também que trabalham em indústrias e têm contato com alguns irritantes, e eles podem desenvolver asma ocupacional, que seria a asma induzida por algum inalante que tem ali no trabalho, ou pode ser uma asma exacerbada pelo trabalho. Por exemplo, ele já tem um quadro de asma e aí tem um contato ali com esse irritante no trabalho e acaba piorando os sintomas de asma dele. E quando a gente fala, a doutora comentou um ponto que eu acho que é interessante a gente explicar e também um pouquinho, quando a gente fala sobre essas intoxicações, o problema não é só a questão do pulmão, a doutora falou sobre essa questão sistêmica. A doutora poderia explicar um pouquinho mais sobre o que é isso, assim, de forma, talvez com um exemplo pra gente conseguir explicar pro pessoal, então? Então, por exemplo, essa criança que inalou desodorante, a gente tem ali nos propelentes do desodorante, por exemplo, butano, que é o que faz o desodorante fazer a pulverização ali, né? Então, se é inalado isso, o paciente pode ter manifestações cardíacas específicas. Então, vai no coração, e ali no coração ele acaba aumentando o sistema nervoso adrenérgico, que a gente fala. Então, gera uma lesão no miocárdio, que é o músculo do coração. Então, o paciente pode evoluir com taquiarritmias. Então, por exemplo, uma fibrilação ventricular, que é um tipo de arritmia. Isso é uma causa até de morte súbita, né? Então, seria uma causa cardíaca que não pulmonar. Por exemplo, alguns venenos, alguns tipos de organofosforado, pode gerar sintomas no corpo todo. Às vezes tem sintoma tanto cardíaco, sintoma neurológico, ou sintoma no fígado, no rim, depende de qual que é a substância que foi inalada, né? E ali no pulmão, então, por exemplo, esse butano, né, que é esse presente nos desodorantes, que eu falei na inalação, também pode dar alteração no sistema nervoso central. Então, por exemplo, é uma substância que ela atravessa a membrana hematoencefálica, que é uma membrana que reveste o cérebro. Então, ela atravessa essa membrana e aí acaba tendo alterações ali no cérebro. Então, o paciente pode evoluir. Por isso que eles costumam gostar de inalar isso, né? Que aí dá uma euforia, deixa o paciente mais desinibido. Mas, de efeito colateral, pode levar, tipo, por exemplo, a ter convulsões, rebaixamento do nível de consciência, abaixa o nível de consciência que eu falo, o paciente fica mais prostrado, em coma mesmo.
né? E aí isso pode levar a uma insuficiência respiratória, né? Pode gerar alterações pulmonares. Esse gás, por exemplo, pode gerar broncoespasmo, que é quando os broncos ali no pulmão fecham, várias alterações, né? Mas de alterações sistêmicas que a gente for pensar, quando eu falo sistêmico, é vários órgãos, né? Então, tipo, o cérebro, que eu dou exemplos, o coração, o fígado, o rim, né? Entendi. Então, ele começa com uma intoxicação respiratória ali pelo pulmão, ela é entrada, mas ela afeta todo o organismo. E, doutora, por ser justamente um tipo de, muitas vezes, inalação que o paciente não percebe, no caso da criança com o desodorante, sim, a gente conseguiu perceber, mas nessa questão do contato com o veneno, muitas vezes a pessoa acha que não tem problema e não percebe, não associa muitas vezes ao veneno. Quais são os sinais que levam então, a buscar um pronto-socorro, a buscar um pneumologista para se pensar na intoxicação respiratória? Porque como é algo que a gente talvez muitas vezes não vê, né, no dia a dia, quais seriam os principais sintomas que levam a se pensar nisso? Tá? Na agricultura, por exemplo, que tem alguns venenos ali, às vezes o paciente ele pode manifestar sintomas de pneumonite, que é tipo inflamação no pulmão. Aí que parece uma pneumonia. Então, às vezes pode cursar com febre, falta de ar. Então, às vezes é algo que ele acha que é uma infecção, mas pode ser uma inflamação só no pulmão. Então, quando tiver febre, falta de ar, tosse, é importante procurar o atendimento, né? Também, por exemplo, quando sentir o paciente também, os brônquios podem fechar, então pode sentir que está tendo chiado no peito, então, algumas substâncias, porque tem várias substâncias que a gente pode ter contato, né? Então, chiado no peito. Outra coisa, quando é a intoxicação ali por alguns venenos também na agricultura, o paciente pode falar, estou mais cansado, mais prostrado, ou com muita dor de cabeça, pode ser que seja algum sinal de que não tem alguma coisa que não está certa. Né? Olha só que interessante, então, muitas vezes o sintoma não vai ser aquele que a gente imagina da falta de ar imediata, ela tem vários outros que podem causar também. Isso. E, doutora, quando a gente fala sobre a questão do caso da paciente, da criança que teve, foi um caso muito diferente que a gente viu hoje, né? A gente vê essa movimentação que foi falada sobre a internet. Quais são os cuidados que a gente deve ter, então? Porque nunca se espera que vá acontecer com a gente, mas quais são os cuidados que a gente deve ter também de alertar as crianças, de alertar a população de forma geral, que são mais propíceis a ter esse tipo de intoxicação? Então, muitas vezes, não só proposital, mas também por convivência mesmo, de fato. Então, assim, por exemplo, quem trabalha numa indústria, né, tem os EPIs, né, que é as de proteção individual, ali, os equipamentos de proteção individual. Então, se foi orientado a usar uma máscara, use a máscara, né, porque às vezes o trabalhador pensa, não precisa, já estou acostumado tanto a fazer isso que não vou precisar usar. Use, porque pode ser que às vezes não cause sintomas imediatos, né? Mas que ao longo do tempo isso pode fazer acumular ali essa inalação, fazer um efeito acumulativo e acabar gerando sintomas no futuro, né? E as crianças, o que a gente percebe, né? Por exemplo, criança, idoso, né? Então, acaba que são pessoas que o sistema imune ele é mais deficitário. Então, a gente tem que orientar a ter mais cuidados, né? Então, as crianças é difícil, né? Porque às vezes eles fazem sem a gente ver, né? Então, eu acho que o mais importante é orientar as crianças em relação aos riscos, né? Por exemplo, às vezes esse curso é como uma brincadeira, né? Tá ali pegando um desodorante ou alguma outra coisa que para inalar, né? Que tem um gás inalado, mas que pode gerar situações catastróficas, né? Igual que foi o caso dessa menina que a gente viu ali, que teve uma morte súbita, né? Isso provavelmente pode ter sido pelos efeitos cardíacos, mas nada impede com que essa criança ela desenvolva asma ao longo do tempo, né? Um idoso também que às vezes está em contato com algum outro inalante ali, pode desenvolver um DPLC, que a gente fala que fecha os brônquios ali, né? Então, acho que o mais importante é eles terem ideia dos riscos que pode acontecer e os pais ficarem mais vigilantes, né? No cuidado com as crianças, principalmente. Outro fator que eu acredito que também é muito interessante a gente falar, que também pode causar, eu acho que, danos ao sistema respiratório, e acho que a doutora vai poder explicar mais pra gente, é sobre a questão dos produtos de limpeza, né? Então, vamos lavar o banheiro, o famoso vou lavar o banheiro, joga tudo que tem em casa, e quando vai entrar, aquele cheiro é muito forte. Isso também pode causar danos, né, doutora? Outras formas, explica pra gente também o que pode acontecer muitas vezes
colocar todos os químicos possíveis para limpeza. Sim, o que é mais comum é paciente que já tem uma doença respiratória, por exemplo, asma, principalmente asma, que é uma doença que gera uma inflamação no pulmão e fecha os brônquios. Então, se você tem contato com um irritante, por exemplo, a inalação de, por exemplo, Quiboa, ou todos aqueles produtos que você falou, essa mistura de produtos químicos ali para limpar, né? Então, pode, tipo, piorar os sintomas de asma, né? Certo. Então, às vezes, aquela paciente que está bem controlada vai limpar a casa e piora os sintomas. Agora, a questão que você pensa, não, uma doença induzida por isso, a gente pode ter essas pneumonites, que é essas inflamações ali no pulmão, que dependendo do componente ali que tem nesses produtos químicos, se a pessoa inala, pode dar essa inflamação, que às vezes vai cursar como uma falta de ar imediata, com febre, parecendo uma pneumonia, mas o principal sintoma é a falta de ar, né? E aí a gente vai ver que tem essa inflamação, mas depende do produto. Então, o ideal seria usar no dia a dia em casa, tipo, produtos mais neutros, né? Então, a base de um detergente neutro, um sabão de coco ali. No caso também, evitar, né, essas coisas com muito cheiro, né? E quem já tem algum problema respiratório, evitar o contato, pedir para outra pessoa limpar a casa, né? Que não ela, porque tem pessoas que pioram muito os sintomas da doença de base por causa dessas exposições. A questão do uso da máscara, doutora, faz alguma diferença também nesses casos? A pessoa que não tem a possibilidade, né, não tenha de outra pessoa estar fazendo, a máscara ela ajuda também a segurar um pouco ou não? Ajuda, eu acho que isso aí é uma boa estratégia mesmo. Então, outra coisa que às vezes quem tem rinite alérgica, né, também pode piorar os sintomas. Então, a máscara ajuda assim, não elimina 100% o risco, né, de ter a piora dos sintomas ou desenvolver alguma doença, mas o ideal é a proteção sempre, né? Certo, a gente falou um pouquinho sobre isso, causa danos a longo prazo também, além de muitas vezes imediatos a longo prazo. Doutor, esse paciente que não recebe o tratamento muitas vezes, ele vai chegando, vai deixando para depois, o que pode acontecer também com esse paciente no quadro mais agudo, muitas vezes, de uma intoxicação? No quadro agudo, né? Isso. Então, no quadro agudo, a principal coisa ali da infecção, ou é uma asma aguda, que seria, por exemplo, vamos supor, isso que eu falei do trabalhador de uma fábrica, Isso. que tem contato com alguma inalação, algum irritante ali. Ele pode inalar de forma aguda e fazer um broncoespasmo agudo, que seria, tipo, os brônquios fecham de forma aguda, né? Então, fecha tudo ali e vem muita falta de ar. Então, aí ele tá lá, por exemplo, no trabalho, inalou aquilo e de repente começou com muita falta de ar. Aí provavelmente pode ser um quadro de o chiado no peito, que pode ser esse broncoespasmo, né? Então, às vezes, o principal sintoma vai ser a falta de ar, né? Na hora que estiver tendo contato. E quando, por exemplo, em queimadas, né? Aí o principal sintoma vai ser, às vezes, vai ser por irritação pulmonar ali, entre a porta de entrada e o pulmão, mas às vezes ele vai ficar mais prostrado. Então, às vezes vai ficar mais sonolento, com rebaixamento do nível de consciência que a gente fala. Certo. E quais são os tratamentos, doutora, então, para esses casos de pacientes? Tanto os pacientes que chegam, que já vêm de algum tempo sentindo, ou nesses mais agudos mesmo, que chegam no pronto-socorro ou no consultório para uma consulta. Quais são as condutas que vocês tomam também nesses casos? Então, pensando assim, vamos supor, resumindo tudo que a gente falou, né? Então, um paciente uma pessoa, né, que tem contato com algum irritante, seja esse inalante ali, o irritante pulmonar, seja numa fábrica, seja na agricultura, seja na inalação do desodorante. Então, de forma aguda, ele pode ter o broncoespasmo, que é que os brônquios fecham, e pode ter essa pneumonite, pensando nas causas respiratórias, né? Essa inflamação do pulmão. Então, para o broncoespasmo, por exemplo, que é quando os brônquios fecham, a gente faz remédio para abrir os brônquios de forma imediata. Então, às vezes é inalação, tem umas outras bombinhas que usa de forma imediata para abrir. Então, o principal tratamento é abrir os brônquios, então é a inalação principalmente. Agora, as pneumonites, que são inflamações ali dentro do pulmão, normalmente a gente usa corticoide, o principal, porque ele é um anti-inflamatório pulmonar, então ele diminui a inflamação. Então, a gente tem que ter certeza que a causa foi essa, e porque a gente pesquisa outras coisas, porque tem várias outras doenças que podem dar essas inflamações, então sempre pesquisa outras causas, mas se pensar, não, foi por esse inalante ali, então o principal tratamento é usar o corticoide, né? Agora, pensando a longo prazo, aquela pessoa que está inalando a longo prazo esses irritantes aí, esses inalantes. Então,
se desenvolver um quadro de asma, que pode desenvolver, ao longo prazo, ele pode desenvolver um quadro de asma. Então, esse quadro de asma a gente trata com corticoide inalatório. Então, é medicação que usa para desinflamar o pulmão e também com broncodilatador, que é medicamentos que usa para abrir os brônquios. Agora, ele pode desenvolver também um quadro de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que ele se comporta também, a asma é uma inflamação que fecha os brônquios. O DPOC, ele vai fazendo essa inflamação ao longo do tempo e vai fazendo como se fosse uma fibrose dos brônquios, e os brônquios vão fechando e vão ficando bem fechados, assim. Então, a gente usa principalmente os broncodilatadores, que é para abrir os brônquios, né? Então, seria basicamente isso, pensando só na parte pulmonar, né? Agora, se a gente pensar que essa intoxicação sistêmica no corpo todo, aí depende qual que foi o inalante que levou a isso e qual órgão ali do corpo que tá afetado, para a gente poder tomar as medidas adequadas. Certo, então esse é um trabalho que também vai em conjunto para fazer essa análise do paciente. Exatamente. E, doutora, existem exames que são utilizados para esses diagnósticos ou é muito mais clínico ali da conversa com o paciente? Existe sim. Então, por exemplo, se a gente pensar que esse fosse esse quadro agudo, né? Então, o mais importante é a gente fazer uma imagem do pulmão. Então, seria, por exemplo, o raio-x de tórax, mas o melhor seria uma tomografia de tórax, que aí na tomografia a gente consegue ver se tem essa inflamação ali dentro do pulmão mesmo, que é porque que está gerando essa falta de ar de forma aguda, essa tosse de forma aguda. Então, pensando da quadro aguda, é principalmente um exame de imagem. Agora, isso que está vindo ao longo do tempo, com falta de ar, com tosse, então, para a gente pensar, será que desenvolveu um quadro de asma? Será que desenvolveu um quadro de DPOC, por exemplo? Aí a gente pode fazer, além dos exames de imagem, a gente pode fazer exames que a gente fala de função pulmonar, que aí no caso é a espirometria, que é um exame do sopro, né? É popularmente visto como exame do sopro, onde o paciente sopra no aparelho e a gente consegue ver todos os volumes dentro do pulmão. Então, consegue avaliar se os brônquios realmente estão fechados ou não. Que bacana. E esses exames são realizados aqui no hospital hoje? A gente Sim. tem esse tipo de exame à disposição do paciente Sim, também, todos certo? os dois são realizados aqui. E, doutora, explica um pouquinho mais pra gente. A gente falou, então, sobre vários casos e tudo também depende muito da questão dos inaladores, mas, além disso, e a gente não pode olhar para esse paciente que a gente já costumou já conversar aqui, que é só um caso isolado, geralmente tem outras comorbidades, outras coisas associadas também. Muitas vezes a questão do cigarro pode estar juntamente. Doutora, não é o tema principal da nossa conversa, mas o cigarro também causa danos aos pulmões e todo o sistema também. Explica pra gente, em caso de pacientes, o que acontece com o pulmão no caso de pacientes com cigarros e também se ele está associado e tem, posteriormente, uma intoxicação por outros fatores. Então, Sim. Quais são os danos a mais para esse paciente? Então, o que a gente pode pensar que hoje em dia, para a gente for pensar, está muito em alta, e também nas crianças, igual a gente falou ali, a questão do desodorante ali, desses casos que teve, a gente pensar também no cigarro eletrônico, né? Certo. O cigarro eletrônico, ele, diferente do cigarro convencional, que ele tem o principal problema do cigarro convencional é a nicotina. Então, é o efeito cumulativo da nicotina ao longo do tempo. Agora, o cigarro eletrônico, além da nicotina, porque cada um tem uma quantidade específica, principalmente de sais de nicotina, a gente tem também tem um óleo ali nos cigarros eletrônicos que tem outras substâncias. E essas substâncias que são ali presentes, além dos efeitos cancerígenos, elas também podem dar essa inflamação pulmonar aguda, que eu falei, então esses quadros de pneumonite. Então, pensando ali no mesmo público, que hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo crescer muito entre os adolescentes, até crianças, pelo efeito atrativo, né? Que tem um cheirinho bom, a cor ali, que às vezes é um dispositivo bonitinho, que chama atenção, a indústria faz isso pensando também nesse público. Isso é muito ruim, porque a gente está vendo cada vez mais crianças e adolescentes ficando dependentes do tabagismo por causa do cigarro eletrônico. Então, eles podem gerar essas inflamações agudas, tem casos até de explosão da bateria, do dispositivo, gerando alterações graves, né? Mas a gente pensar no cigarro convencional ali, aquele cigarro de filtro branco, o cigarro de palha, o efeito principal é esse efeito da nicotina ao longo do tempo.
E que no cigarro eletrônico isso também acontece, né? Então, o paciente ele pode desenvolver um quadro de DPOC, principalmente, que seria isso que eu falei, que os brônquios fecham, né? E também aumenta o risco de câncer, né? Então, câncer de pulmão. Então, se é um paciente que já tem uma exposição a algum inalante de alguma forma no trabalho ou perto da casa que mora e ainda fuma, então os riscos de desenvolver uma doença pulmonar aumenta ainda mais, né? E quando a gente fala sobre essa questão da exposição, ela vai também além da pessoa que tem o contato direto, mas quem tá em volta também, né, doutora? Isso também acontece muitas vezes. Com certeza, a gente sempre, quando pergunta o paciente se ele fuma, também pergunta se tem outras pessoas que fumam junto, que é o tabagismo passivo, né? Então, de qualquer forma, ele tá inalando ali do lado, né? Então, o cigarro eletrônico também, as outras pessoas que estão do lado estão inalando, então, a exposição do ambiente também conta. E essa conscientização é o papel, a prevenção mais longa que a gente precisa ter, né, doutora? Porque é constantemente conscientizando, explicando um pouco mais sobre os riscos, porque como a doutora disse, muitas vezes a gente não tem controle das crianças, dos adolescentes no dia a dia ali, muitas vezes os pais estão trabalhando, precisa ficar sozinho, tá na escola. E essa constância é o que é o mais importante, né? De reforçar constantemente os riscos. Com certeza. Assim, a gente vai avaliar os dados ali do tabagismo no Brasil, por exemplo, a gente teve uma queda importante da porcentagem de tabagismo até mais ou menos ali 2017, 2016, substancialmente. A partir dessa data, a partir principalmente de 2019, a gente viu que o tabagismo voltou a crescer. E foi principalmente decorrente do uso do cigarro eletrônico, que a gente viu que aumentou essa porcentagem, principalmente em adolescentes, em jovens. Mas por que tinha caído anteriormente? Por causa das campanhas de prevenção. Então, você pode ver que hoje em dia, se é uma pessoa que vai comprar o cigarro, ali no cigarro tem aquela foto mostrando que aumenta o risco em gestante, aumenta aquela questão mostra às vezes pessoas com os dentes ali todos com problemas dentários, né? Mostra que aumenta o risco de ter um infarto. Então, isso fez parte da campanha de conscientização para reduzir e foi bem significativa a redução do tabagismo. Então, o papel agora também, assim, é um desafio para a gente também mostrar para essas pessoas que começaram a fumar agora, seja o cigarro eletrônico, seja o cigarro convencional, mostrar os riscos, né? Que existe sim risco, não é algo que é inofensivo. Por exemplo, a criança acha que um adolescente acha que é inofensivo pela cor, pelo cheiro. Não, tem problema. E não é só o problema a longo prazo do efeito da nicotina, é o efeito agudo que eu falei, né? Então, eu acho que a conscientização tem que começar dentro de casa, né? Então, é importante até um programa como esse que a gente está falando ali para a população dos riscos, então, para os pais terem ideia dos riscos disso. E às vezes, igual você falou, às vezes o pai não está dentro de casa, às vezes tá trabalhando, né? Então, eu acho que as escolas. Então, recentemente eu fiz uma palestra numa escola aqui de Cascavel e eu adorei terem me convidado, porque, foram os alunos do ensino no ensino médio, e eu pude falar para eles e demonstrar para os alunos os riscos. E eu vi que eles ficaram bem assustados, porque às vezes desconheciam, sabe? Acha que o amigo tá usando, tá tudo bem. É legal, é divertido, tá tudo bem. Mas não, aí, por exemplo, acho que se as escolas começassem a ter esse hábito de todas as escolas demonstrassem para os alunos os riscos, sabe? Chamasse profissional de saúde para falar sobre isso, a criança também poderia levar até informação até para os pais, que às vezes os pais desconhecem e às vezes chega pela criança, sendo que essa orientação começou nas escolas, né? É fundamental também, porque como a gente disse, é algo que a doutora falou, a própria indústria faz com que seja atrativo, mas tem os danos também. E gera muita discussão também, né, doutora, isso. A gente vê um público falando um assunto, outro público falando outro, só que a questão dos especialistas e os médicos trazerem isso para a população é fundamental para mostrar que sim, isso vai gerar danos de formas que a gente muitas vezes até desconhece a longo prazo do que de fato vai acontecer. Certo? Exatamente, assim, como é algo que a gente tá tendo agora, a gente tá vendo os efeitos mais agudos. Então, igual eu falei, às vezes o paciente tem pneumonite, tem essas explosão da bateria, que tem vários relatos na literatura que explode e já vai parar ali dentro do pulmão, né? Então, a gente tá vendo isso agudo agora, mas assim,
essas outras substâncias, além da nicotina, a gente não tem estudos ainda suficientes para demonstrar qual que é o efeito disso cumulativo ao longo do tempo. Tem algumas substâncias que a gente já sabe que é potencialmente cancerígena, mas a repercussão, tipo, no geral, a gente ainda não tem estudos robustos de acompanhamento ao longo do tempo para poder ver, e eu acredito que sim, vão ter várias repercussões ao longo do tempo. Certo. E quando a gente fala sobre ainda essa associação a outros agentes que a gente comentou antes, da questão do trabalho, da questão dos próprios venenos ali que está em contato aqui na nossa região, que é muito prevalente. Então é muito importante a gente ter esse cuidado e pensar na saúde como um todo, né, doutora? Porque a gente está olhando, eu sempre brinco que é o bem mais precioso de todos nós e que a gente tem que tomar esse cuidado e tem que tomar cuidado de falar com quem está em casa, de falar com os idosos, porque também, idoso também é uma população que essa questão do cigarro é muito prevalente, que também é constantemente falado, mas é muito importante esse trabalho. Eu agradeço a presença da doutora. A doutora gostaria de deixar uma mensagem, então um recado para quem está assistindo a gente, tanto sobre a questão dos cigarros, quanto das intoxicações, e também sobre essa busca pelo profissional adequado para fazer o tratamento também. Assim, eu penso que o nosso pulmão é feito para respirar o ar normal, o ar limpo, né? Sei que às vezes a maioria das cidades tem a poluição associada, que isso a gente não consegue controlar tanto assim a pessoa em si, né? Mas, por exemplo, tem outras coisas que a gente consegue controlar. Então, por exemplo, que a gente deu o exemplo lá dos produtos de limpeza em casa, usar uma máscara quando tiver exposição a algum fator diferente do que o ar normal, né? Eu acho que é a melhor forma da gente pensar assim. Então, tem contato ali em casa com algum inalante, vai fazer uma reforma, então vai mexer ali, sabe que vai ter exposição ao pólen diferente, coloca uma máscara, vai limpar uma casa que vai usar um produto diferente, o ideal é não usar, mas se for usar, coloca uma máscara, né? Trabalha numa indústria que tem que usar o EPI, que é a máscara lá de proteção, então use, se é recomendação da indústria usar, use, né? Por exemplo, também, quem é trabalhador rural, aqui a gente tem muita gente que mora em sítio, que tem que eles mesmos que cuidam das plantações deles, então, quando vai passar um veneno, que às vezes é indispensável ali para a lavoura, usar também essa máscara, né? Então, pode ser aquela máscara cirúrgica branquinha mesmo, que é aquela, ou se não conseguir achar que esses trabalhadores da lavoura, até é ideal que seja aquelas máscaras N95, que é uma máscara mais reforçada. Mas se não tiver, que use que seja essa máscara. A de pano não serve para nada, assim. Ótimo a gente falar. O ideal seria aquela máscara cirúrgica que vende na farmácia mesmo, uma máscara branquinha. Que eu acho que a principal dica que eu posso dar é prevenção mesmo. Se você tem contato com esses irritantes inalatórios, então use a máscara, se proteja, né? E se começar a apresentar algum sintoma, que seja falta de ar, tosse, chiado no peito, então é importante procurar um profissional, procurar um pneumologista, procurar que seja um pronto-socorro, o médico da família no postinho, né? O clínico geral que já acompanha, mas procurar um atendimento, não achar que é normal, né? Quem fuma acha que tossir é normal, né? É verdade. Mas não é, se tosse, tossir não é normal. Se tem tosse é porque tem algo irritando o pulmão que quer jogar para fora. Então, se tem tosse, é importante procurar atendimento. Olha, essa é uma informação muito valiosa mesmo. Doutora, muito obrigada novamente pela participação e fica sempre o convite para vir falar com a gente sobre a saúde respiratória. Eu que agradeço pelo convite, fico à disposição para novos convites aí. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a medicina hospitalista no São Lucas Hospital Center. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Endoscopia, ecoendoscopia e enteroscopia com exclusividade. Cascavel. Vamos conferir agora mais informações sobre a saúde das crianças. E doutora, a otite é uma infecção no ouvido que causa bastante incômodo nas crianças e principalmente nos bebês. Explica pra gente quais são os sinais que os pais e responsáveis devem observar antes de buscar o atendimento no pronto-socorro. A gente primeiro precisa definir a faixa etária, né? Porque isso muda. Crianças maiores geralmente vão relatar essa dor no ouvido, vão levar a mãozinha, vão referir que estão com dor.
Mas crianças menores, a gente tem que se atentar em outros sinais, né? Irritabilidade, choro frequente, presença de febre, recusa alimentar. Então a gente tem que estar sempre atento e levar os seus filhos no pronto atendimento, no seu pediatra, para daí ser realmente definido o diagnóstico e o tratamento adequado. Lembrando que nós não recomendamos que coloquem, né, algum remédio, medicamento ou outra substância no ouvido da criança para que a gente possa realizar o exame físico e definir a causa certinha. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos falar sobre o papel do médico hospitalista dentro do São Lucas Hospital Center. E eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Luiz Carlos Toso, diretor clínico da instituição e também coordenador da medicina hospitalista, da doutora Eduarda Grum, que é médica hospitalista da instituição, e também da Joselaine Carvati Gerber, que é enfermeira hospitalista também. Sejam bem-vindos ao São Lucas 24 Horas. Obrigada. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a medicina hospitalista, que é uma parte fundamental do hospital. E, doutor, eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente justamente, então, o que é a medicina hospitalista, qual a atuação do médico hospitalista dentro de uma instituição como o São Lucas Hospital Center. A medicina hospitalista, ela pretende ser uma especialidade, ela já é uma especialidade em outros países, né? E ela surgiu em 1996, nos Estados Unidos, foi a primeira vez que se pensou nisso, né? E existe uma figura dentro do hospital que é o médico internista, né? Tanto que a residência em clínica médica também é chamada residência de medicina interna. E essas pessoas que trabalhavam com isso, que são médicos que ficam muito tempo no hospital, começaram a pensar sobre isso, né? A pensar em fazer com que o objetivo final de todo o nosso cuidado sempre é o paciente, mas fazer com que o paciente tenha uma experiência dentro do hospital que seja uma experiência menos dolorida, menos desagradável, porque a gente pode atingir o objetivo. Eu posso tirar uma doença de você, mas eu posso deixar você no hospital com dor, com náuseas, com uma série de coisas, e é uma experiência muito desagradável, e às vezes isso acontece em muitos pacientes que são tratados em muitos hospitais. Esses médicos, pensando nisso, pensaram em fazer uma coisa que privilegiasse o paciente e, ao mesmo tempo, privilegiasse o hospital, ou a instituição em que estava trabalhando, e a equipe, que também trabalha junto. Porque a medicina ela foi muito tempo médico-centrada, médico-centrista, né? E na última década, você começou a pensar mais em trabalho multidisciplinar, onde se envolve múltiplos profissionais e que trabalham junto e com o mesmo objetivo. Então, a medicina hospitalista ela tem uma característica essa de levar o melhor atendimento para o paciente, que a jornada dele, desde o internamento até a alta, seja a menor sofrida possível, e que o tratamento do paciente seja um tratamento para o paciente, não um tratamento para a doença. E que a gente trate a pessoa como um indivíduo que ele é, como pessoa que ele é, e por extensão que a gente trabalhe com a família do paciente e que a gente possa, ao final do tratamento desse paciente, que seja o mais breve possível, o menos danoso possível, porque hospital, tratamento médico também produz dano às vezes. Então que isso seja menos pesaroso, menos sofrido para o paciente, para a equipe e para a família. A medicina hospitalar também pensa em cuidados com questões de você gastar recursos desnecessários, fazer a permanência do paciente ficar por mais tempo que é necessário no hospital, e que isso seja de uma forma muito racional e que traga como objetivo final o bem-estar e evitar desperdício. É muito bacana também, porque é uma visão como um todo que o doutor explicou, Isso, né? Esse olhar do paciente, não só da doença, eu achei isso foi muito interessante mesmo destacar, porque daí vocês conseguem analisar esse paciente, além do motivo principal da doença, mas também as reações e tudo mais, né, doutor? E o doutor citou também a questão da equipe multidisciplinar, que é muito presente. Nós estamos aqui com a enfermeira hospitalista, Joselaine. Josi, explica pra gente, então, a diferença do enfermeiro hospitalista por um enfermeiro assistencial e um pouquinho do que faz também dentro dessa especialidade. Então, o enfermeiro hospitalista, ele se diferencia do enfermeiro assistencial porque ele atua mais na coordenação. Então, ele está junto com a equipe dos médicos hospitalistas, organizando todo o plano terapêutico desse paciente, a jornada do paciente aqui dentro da instituição.
desde o momento em que ele interna até o momento que ele sai da instituição. A diferença é que o enfermeiro assistencial, ele está lá atuando mais diretamente no cuidado do paciente. Então, ele está ali no dia a dia, enquanto por trás disso está o enfermeiro hospitalista organizando, planejando para que o cuidado seja centrado realmente no paciente. E que para que isso ocorra, nós precisamos discutir, como o doutor falou, com toda a equipe. Então, nós conversamos diretamente com os médicos, planejamos, né, o plano terapêutico, né, discutimos o plano terapêutico, verificamos os exames. Então, nós temos uma discussão direta, tanto com a equipe médica, quanto com a equipe das demais especialidades, seja a fisioterapia, nutrição, a psicologia. Então, o enfermeiro hospitalista, ele articula tudo isso, para que o processo, né, o cuidado seja centrado realmente no paciente e que a gente tenha o foco desde o momento da internação até a deshospitalização desse paciente. Muito importante, então, toda essa comunicação. E falando também sobre comunicação, doutor Eduardo, explica pra gente a questão, então, desse paciente. É um paciente que ele chegou, né, foi internado para fazer uma cirurgia. Ele é um paciente que vai para o hospitalista? Quais são os critérios que esse paciente é acompanhado, então, pela medicina hospitalista? Pra gente entender um pouquinho mais, porque muitas vezes pensa que todos os pacientes são, mas tem alguns critérios também, certo? Isso, a gente tem duas modalidades, na verdade. Tem os pacientes que internam diretamente para a medicina hospitalista, que é, por exemplo, um paciente mais idoso que veio da comunidade, que vai internar para tratar uma pneumonia, uma infecção urinária. Muitas vezes esse paciente interna diretamente e é acompanhado por nós médicos hospitalistas. E tem os pacientes que são os que a gente chama de comanejo, né? Que interna, por exemplo, para uma especialidade, interna para fazer uma neurocirurgia, por exemplo, e aí o paciente, por exemplo, que tenha mais do que 75 anos, ou comorbidades clínicas descompensadas, ou o paciente pós-UTI, ou aquele paciente que é vítima de um politrauma, todos esses pacientes nesse perfil teriam os critérios para serem acompanhados pela medicina hospitalista. E como que funciona também a questão da comunicação com as especialidades? Esse paciente que veio de um outro médico que está acompanhando, fez uma cirurgia, fez algum procedimento, como que funciona então essa relação também de troca com o paciente? Nesse perfil de paciente? A gente está sempre em contato com o médico especialista, né? A gente se encontra diariamente, discute o caso. Aqui no São Lucas a gente assume a prescrição do paciente, então, por exemplo, o especialista vai ter a demanda dele, que ele gostaria na prescrição, mas a gente faz toda a reconciliação medicamentosa, ajuste às vezes de medicamentos para função renal, né? Então a gente assume essa prescrição e vai discutindo com o especialista para ver também o que ele gostaria que a gente mantivesse e vai entrando num consenso, digamos assim, para definir o que vai ser melhor e mais seguro para o paciente no contexto da internação. Muito importante. Então, essa conversa acontece constantemente com todas as especialidades e também com outros profissionais. Doutor, esse é um tipo de organização, se assim a gente pode dizer, que não é presente em todas as instituições, mas o São Lucas aderiu a esse formato da medicina hospitalista. Explica pra gente, então, também sobre a importância da gente ter uma instituição que pensa nesse cuidado todo com o paciente. A gente, sempre, como médicos, sempre vão preocupados com a excelência do tratamento, com a excelência do cuidado, né? Tomamos o cuidado de pedir para uma empresa prestar consultoria, nos assessorar na implantação disso. Ela é ligada à Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar. É óbvio que eles também querem expandir, eles querem criar esse modelo, porque é um modelo que faz todo sentido de ser. A gente contratou essa organização e eles permaneceram conosco ao longo de 3 anos. Permaneceram fazendo cursos, orientando, observando os principais gargalos que nós tínhamos, né, as deficiências que a gente tinha. A gente foi acompanhado por médicos, consultores que vieram, por técnicos, por enfermeiros, por toda uma gama de profissionais que até bem pouco tempo atrás acabou nos acompanhando para a gente criar esse modelo. É um modelo que não é tão simples, mas que depois de instalado ele já trouxe benefícios para muitos pacientes, né? Então, a gente não amanheceu e falou, vamos instalar o modelo da medicina hospitalar. A gente foi entender como é que é realmente, fizemos contato com nossos principais parceiros, as operadoras, né? O município de Cascavel, a gente fez um contato com eles também, porque a medicina hospitalar ela também prevê uma deshospitalização onde haja a continuidade do tratamento quando o paciente sai do hospital. Então a gente fez aí parceria com a Unimed, que é a nossa principal prestadora de planos de saúde em Cascavel.
A gente fez com a Prefeitura Municipal, com a 10ª Regional de Saúde, onde a gente, às vezes, para tirar um paciente mais brevemente do hospital, havendo as condições para manter, muitas vezes o hospital, eu pegar o exemplo de um paciente de SUS, que a gente faz muito, quase que rotineiramente, né, Josi? A gente pega o paciente, ele precisa algumas patologias que precisa tomar antibiótico por muito tempo, né? Por exemplo, uma infecção óssea, né? A chamada osteomielite. Você, às vezes, usa antibiótico por semanas. Não faz sentido deixar aquele paciente fazendo o medicamento no hospital. O que o Hospital São Lucas faz? Ele fornece o medicamento e o paciente continua o tratamento junto à rede do município, recebendo antibiótico, seja via UBS e, às vezes, até pela UPA. Então, a gente faz isso também na hospitalização. Isso é muito importante, justamente, é garantir, como o doutor já disse, garantir esse tratamento como um todo para esse paciente. E quando a gente fala sobre a questão da internação, muitas vezes, como o doutor disse, muito tempo exposto no hospital, esse paciente também é necessário cuidados diferentes, né, doutor, em alguns casos, né? Então, essa questão da deshospitalização também é um ponto crucial e que é olhado pela medicina hospitalista, certo? Sim, todos os dias nós estamos vendo a previsão da alta, né, tentar acertar a maior parte do tempo a previsão acertada, para a gente poder planejar aquilo para não fazer uma coisa improvisada. E que esse paciente, estando estável, é hora de sair do hospital. Perfeito. Outro ponto que chega os pacientes para vocês, como a doutora já disse, é também pela UTI. Doutora, explica pra gente como que funciona também essa relação entre encaminhar os pacientes, muitas vezes quando é necessário, e receber também esses pacientes que saem de alta da UTI. Na verdade é uma via de mão dupla, né? Então a gente tem os nossos pacientes clínicos, né, que eventualmente às vezes apresentam algumas escalas de deteriorização, apresentam uma piora clínica que a gente então precisa encaminhar para leito de terapia intensiva. A gente tem esse contato direto com os plantonistas da UTI, a gente liga, a gente passa o caso, eles aceitam o paciente e a gente acompanha todo o transporte do paciente da enfermaria até a UTI. E aí, quando esse paciente, né, apresenta uma melhora clínica, não precise mais dos cuidados intensivos, eles têm o contato direto com a gente também. Hoje em dia a gente tem um grupo onde eles mandam todas as altas diariamente da UTI, né, mandam para quem que esse paciente está internado, eles mesmos muitas vezes já mandam os pacientes que têm critérios para acompanhamento com a medicina hospitalista, passam o caso e ficam ali à disposição para a gente tirar dúvidas e entender toda a trajetória desse paciente dentro da UTI, para que a gente consiga seguir os cuidados daí no ambiente de enfermaria. Muito importante. E, Josilene, explica um pouquinho pra gente também a questão da rotina, então, da enfermagem, um pouquinho do dia a dia, de como é essa prática. Então, você explicou um pouco das diferenças entre o enfermeiro assistencial e o enfermeiro hospitalista, mas no dia a dia, como é que funciona, então, essa avaliação e essa organização, como você havia dito também? Então, o enfermeiro hospitalista, como eu disse, ele é mais organizacional. Então, ele começa buscando todos os pacientes que estão internados para a medicina hospitalista, quais são os possíveis comanejos, né? Os pacientes que têm algum critério de comanejo que ainda não foi solicitado, para que eu possa entrar em contato com esse médico, passar quais são os critérios, verificar se ele quer ou não o comanejo, né? Os pacientes SUS, a gente atende também os pacientes de comanejo no SUS. Depois disso, nós temos reuniões diárias com os enfermeiros para verificar quais são as possíveis intercorrências que aconteceram, quais são as prioridades do dia, para que a equipe médica também possa atender, né, esses pacientes que são prioridade. Passo visita juntamente com os médicos, nós temos os rounds multidisciplinares que acontecem com a equipe, né, tanto a equipe médica quanto a equipe multidisciplinar. Nesse round, eles acontecem quase que diariamente, com exceção da segunda-feira. Todos os outros dias nós temos os rounds. Então, participam os enfermeiros, assistenciais, o fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga. Ali a gente discute todo o plano terapêutico, traça, né, quais são os cuidados necessários para esse paciente. Reavaliação de pacientes no segundo momento. Então, quais são as pendências, a articulação com a deshospitalização, como o doutor falou. Então, verificar o que está faltando para a deshospitalização nesse paciente, conversa juntamente com a família também, né, para entender quais são as dificuldades, para que a família entenda muitas vezes o que está acontecendo aqui dentro, o que falta para que esse paciente seja deshospitalizado. Então, é uma rotina bem intensa que nós temos como enfermeiro hospitalista.
Então, realmente, ele está ligado com diariamente com a organização desses pacientes. A Joselane comentou agora sobre a questão da família, doutor, e o doutor também havia citado anteriormente sobre esse trabalho que também é acompanhar esses familiares que estão acompanhando esse paciente. Explica um pouquinho pra gente sobre como é de fato essa comunicação e esse preparo também que o médico hospitalista precisa ter para ter esse contato com a família, essa comunicação o mais clara, como a Joselane falou. A comunicação ela é algo, no dia a dia, ela não é tão simples de se fazer uma boa comunicação, né? E a gente entende que as famílias, no geral, elas precisam estar bem informadas do que acontece e que a gente possa dar para eles um prognóstico de como estará o paciente, da gravidade, dos anseios desse paciente, que a gente possa, às vezes, inclusive, servir de ponte entre alguns familiares, né? E a gente costuma, via de regra, paciente mais grave, paciente que tem algum problema que a gente percebe que está fugindo do normal, chamar toda a família. E quando a gente fala toda a família mesmo. A gente chama pai, irmãos, esposo, esposa, chama todo mundo para sentar e para tentar esclarecer tudo em relação àquele paciente, né? E muitas vezes nessas conversas a gente percebe que existe uma heterogeneidade na compreensão das pessoas do que realmente existe com aquele paciente. Então é um momento que a gente faz para que todo mundo perceba exatamente o que tem e o que esperar daquilo, tá? E a gente tem tido um retorno muito bom em relação a isso. A gente diminui mal entendidos, e mal entendido em saúde, com doentes, sempre são umas coisas que gritam, que é uma coisa que mostra que uma coisa não está boa, né? Porque você está tratando do doente querido, a pessoa não entende bem o que está fazendo, não compreende, no mínimo, às vezes, a gente começa a fantasiar o pior, né? Então, a comunicação, a gente tem sempre tentado fazer que ela seja da melhor maneira possível e que seja bem efetiva. A gente fala muito hoje sobre a humanização no atendimento, e essa comunicação é uma parte fundamental, de fato, desse contato. E quando a gente fala humanização, de fato, o contato com o outro e essa troca, né, doutor? Além do cuidado com a saúde, também esse cuidado além de olhar para essa família, porque quando a gente fala sobre hospital, é justamente, né, a família está vulnerável, as pessoas estão mais vulneráveis, exatamente. Né? As pessoas estão com mais medo, as pessoas estão inseguras, né? E aí a gente tem que ser catalisador dessa situação. E, de fato, eu acho que a gente melhorou muito como instituição a partir do momento que a gente começou a fazer isso como rotina. Acho bem bacana. E, doutor, falando um pouquinho, a doutora pode explicar pra gente como que é a equipe hoje da medicina hospitalista? Então, quantos médicos são e como que é a organização também desses pacientes? Como são divididos? Como que seria essa organização pra gente entender? Nós somos, hoje, o total de 5 médicos hospitalistas, 4 vêm de manhã, e aí a gente passa a visita em todos os pacientes que estão internados e temos uma hospitalista que fica aí no período da tarde para receber os pacientes novos, por exemplo, que receberam alta da UTI pela manhã, ou os pacientes que foram admitidos via pronto-socorro. A divisão geralmente é a enfermeira que faz pela manhã. A gente sempre tenta manter a continuidade no cuidado. Então, por exemplo, se teve um paciente que internou há 2, 3 meses atrás e foi acompanhado por mim, a tendência é que nesse novo internamento ele siga sendo acompanhado por quem já conhece o paciente, conhece a família, conhece um pouquinho mais a história, né? E os novos são divididos assim de maneira aleatória, né? Para que cada um tente ficar mais ou menos com o mesmo número de pacientes sempre, né? Todos os membros da equipe, digamos assim. E para a gente entender um pouquinho mais, é importante até mesmo, Joselane, que a equipe entenda a função e que tenha essa possibilidade, essa comunicação também seja claro, como você disse, até que os médicos saibam que possa ser feito esse comanejo, esse acompanhamento também, né? Então, como que é essa quase uma educação constante sobre a medicina hospitalista também para as demais especialidades, para outras áreas também da saúde, como a nutrição, as outras especialidades que a gente comentou anteriormente, que também faz esse acompanhamento multidisciplinar. Isso, então nós sempre estamos falando, né, para as pessoas novas que entram, para os médicos novos. Então, quando faz aquela busca de pacientes que têm os critérios de comanejo, às vezes o integrante novo não conhece ainda. Então, a gente acaba sempre explicando para esses médicos, para os novos funcionários da equipe, né, novo fisioterapeuta, novo enfermeiro, como que funciona, como que é a rotina da medicina hospitalista, quais são os critérios dos pacientes que são atendidos para a medicina hospitalista. Além disso, nós temos os residentes aqui também, né? Então,
Então, todo início de ano, a gente fala com eles, mostra como é a atuação da medicina hospitalista e explica para que eles possam, né, aquele paciente que não está sendo atendido pela medicina hospitalista, para que os demais, então, possam entender qual é o funcionamento e também solicitar ou uma avaliação ou o acompanhamento da medicina hospitalista para esses pacientes. Muito importante também. Doutor, um pouco antes da gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, reforçasse sobre a importância desse tipo de cuidado mesmo da medicina hospitalista e também sobre essa importância do profissional médico e se existe alguma residência, assim como a gente falou anteriormente, existe algum curso específico para atuação do médico hospitalista ou então são diferentes especialidades? Na medicina a gente tem especialidades e área de atuação. Por hora, a medicina hospitalar ela ainda é uma área de atuação médica, né? Mas é um movimento bem organizado, é um movimento que existe no Brasil. O próximo congresso será agora em outubro, na cidade de Belo Horizonte, acho que na segunda quinzena de outubro, tá? E esse existe justamente isso, que é para divulgar, que é para trazer, e é uma sociedade que faz com que se renove os conhecimentos e haja atualização. Porque o conhecimento médico, o conhecimento do cuidado, ele muda muito rapidamente. E a medicina hospitalar tem como característica justamente tentar acompanhar tudo o que acontece e trazer novas ferramentas, novas maneiras de tratar, e também naquilo que a medicina hospitalar se diferencia das outras especialidades, que é a gestão. É a gestão do paciente, é a gestão do cuidado, é você racionalizar todo o cuidado do paciente como uma caminhada, de quando ele entra no hospital, o tempo que ele fica no hospital, o tempo que ele vai embora, como é que ele vai continuar aquele tratamento, e que isso realmente acaba fazendo toda a diferença. E principalmente, aquilo que deveria nortear cada médico, cada ser que cuida de outro ser. O cuidado é para a pessoa. Antes de cuidar a doença, antes de cuidar a patologia, antes de cuidar o ferimento, tem que saber que tem que cuidar da pessoa. É sempre muito prudente conhecer essa pessoa, e isso a gente consegue com uma boa conversa, uma boa relação médico-paciente, essa relação que a gente acaba tendo que fazer todos os dias, isso é fundamental. É fundamental tratar o todo e não o detalhe que naquele momento é a patologia que ele tem. É uma confiança de fato, né? Você precisa conquistar essa confiança desse paciente para entender justamente se ele vai ter a condição de continuar esse tratamento depois, entender um pouco mais, para que ele realmente saia daqui com a melhor experiência, como o doutor disse. Doutor, antes da gente então encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor explicasse para quem está assistindo que em um momento foi internado no hospital, ele teve então um acompanhamento com o médico hospitalista, a importância desse profissional também, porque ele começou muitas vezes o tratamento com o profissional lá, o médico que ele veio encaminhado, mas daí para frente ele continuou com outro profissional também. Então, qual que é a relação e a importância para que ele entenda que o papel do médico hospitalista é ainda mais cuidado para essa saúde desse paciente? Na verdade, nós estamos aqui todos os dias, né? Então a gente consegue, além de fazer o atendimento integral, né? Ver o paciente como um todo, ver além da patologia do internamento, mas ver as patologias de base e integralizar tudo isso é justamente o cuidado continuado, assim, então você vê ali o paciente todos os dias de manhã, você tem um parâmetro para se basear, você consegue ver pequenas alterações naquele paciente que já que você conhece, então você consegue pegar mais rápido uma deteriorização clínica, por exemplo, e consegue dar mais segurança no atendimento e na experiência desse paciente dentro do hospital. Então, acaba sendo muito interessante, além de, claro, juntar todas as outras patologias clínicas e conseguir integralizar esse cuidado. Então é muito importante, acredito que esse papel de trazer também para a população e entender um pouco mais sobre a medicina hospitalista, que é fundamental, como nós podemos perceber nessa conversa, e eu agradeço a participação de todos, foi uma honra tê-los aqui conosco, Dr. Toso, se quiser mais complementar nossa fala, por favor. De fato, acho que é muito interessante isso que está sendo feito, e acredito que logo outros hospitais terão isso, né? Acredito que na região, neste momento, o Hospital São Lucas acho que é o único que tem a medicina hospitalar, pelo menos a medicina hospitalar como grupo multidisciplinar, né? Tem outros hospitais que fazem um trabalho semelhante, com menos pessoas, provavelmente, e que isso acaba trazendo aquilo que a gente sempre está buscando como profissional, que é a excelência do cuidado, né? Eu acho que a medicina hospitalar realmente ela contribuiu muito para
fazer com que a medicina do hospital, como um todo, ela traga uma excelência de cuidado, né? Tanto é que a gente instituiu isso para a medicina do adulto, né? E aí acabamos fazendo algo que também não se faz por aí, que é fazer com que exista a medicina hospitalar também para a pediatria, que tem um modelo bem semelhante que nós estamos usando aqui dentro do nosso hospital e que é muito bacana também. Então se estende também para outras áreas, como Isso. bacana. Então é um ganho que também tem para os pacientes pediátricos Com agora da certeza. instituição. Então muito obrigada novamente, Dr. Toso, Dr. Eduardo, Gislaine, foi uma honra tê-los aqui conosco. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!